Vamos ao quarto vídeo da série Funções. Ainda dentro da introdução, vamos falar um pouquinho sobre plano cartesiano. Tá? Plano cartesiano, aí está o nosso plano cartesiano. O sistema de coordenadas, né? Plano cartesiano ou sistema de coordenadas, ou ainda sistema cartesiano. Ele tem esse nome em homenagem ao René Descartes, né? Ele foi um matemático e filósofo francês, considerado pai da filosofia moderna e autor de um discurso que falava sobre o método de raciocinar bem e procurar a verdade nas ciências. Ele dividiu esse plano aqui da seguinte forma: nós temos um eixo, que aqui está de vermelho, que é o eixo X, o eixo horizontal, e um eixo vertical, que aqui está de azul, que é o eixo Y. O eixo X também é conhecido como eixo das abscissas. Eixo das abscissas, ok? Eixo das abscissas, eixo X. E nós temos também o eixo Y, também conhecido como o eixo das ordenadas. Esse plano cartesiano foi dividido em 4 quadrantes, certo? Contados no sentido anti-horário. Então o relógio gira nesse sentido e o nosso quadrante ele gira nesse sentido aqui, ó, sentido anti-horário. Então esse daqui é o primeiro quadrante, tá? Primeiro quadrante. Segundo quadrante, terceiro quadrante, né? E o quarto quadrante. Então são divididos em 4 quadrantes, ok? Eixo das ordenadas e eixo das abscissas. Até agora acho que está tranquilo, né? Eixo X, eixo Y, eixo X, eixo Y, abscissas ordenadas, e primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá? Você aprendeu lá em relação que existe os pares ordenados, onde o par ordenado é formado por 2 informações. Uma informação que vai pertencer ao eixo das abscissas e uma outra informação que vai pertencer ao eixo das ordenadas. Por exemplo, se eu tenho a coordenada 1, 2, 1 para o eixo das abscissas e 2 para o eixo das ordenadas, isso aqui eu chamo de par ordenado ou coordenada, tá? Então, se eu digo que essa coordenada é relativa ao ponto A, eu venho aqui no meu plano cartesiano, né, e faço 1 com 2, 1 em X com 2 em Y. Então eu vou pontilhando, subindo aqui em 1 em X e 2 em Y, até encontrar um ponto de interseção. Esse ponto aqui é o ponto A. Qual a coordenada desse ponto A?
esse ponto A é dado pelo par ordenado 1 com 2. Ok? Um outro ponto aqui. Vamos marcar um outro ponto. Vamos dizer que B possui a coordenada 3 menos 1. O que eu vou fazer? 3 em x até alcançar aqui a altura do menos 1. E menos 1 no eixo y até alcançar aqui o pontilhado do x. Esse ponto aqui é o ponto B, cuja coordenada é 3 e menos 1. Ok? Então vimos um ponto no primeiro quadrante, um ponto no quarto quadrante, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então um ponto aqui no quarto quadrante. Vamos agora a um ponto no segundo quadrante. 1 com menos 4. Vamos lá. Vamos verificar o que vai acontecer. 1 menos 4 não vai ser no quarto quadrante, né? Vai ser no terceiro quadrante. Então, Perdão, errei. Tá, vamos fazer o seguinte. Menos 1 com menos 1. Isso vai dar no terceiro quadrante. Então, isso aqui equivale a x. Então, menos 1 em x. Opa, menos 1 em x está onde? Está aqui. E menos 1 em y. Então, eu vou pegar aqui o no x, vou pontilhar até chegar, coincidir com menos 1 no y. Esse é o nosso ponto C. Ponto C com coordenadas menos 1 e menos 1. Está em qual quadrante? Terceiro quadrante. Vamos agora a um ponto no segundo quadrante. Tá? Vamos colocar aqui, ó, 2 com menos 4. Perdão. Menos 4 com 2. Então, menos 4 em x e o 2 em y. Menos 4 em x com 2 em y. Teremos aqui o nosso ponto D. Menos 4 com 2. Ok? Bom, de novo, pessoal. Plano cartesiano, porque tem esse nome? Por conta do filósofo e matemático francês René Descartes. Tá? Por isso, plano cartesiano. Tá? Plano cartesiano, sistema cartesiano, sistemas de coordenadas, certo? Eixo x e eixo y. Eixo x horizontal, eixo das abscissas, eixo y, o da vertical, eixo das coordenadas, dividido em 4 quadrantes, no sentido anti-horário: primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá?
Vocês aprenderam já aqui, né, quem já brincou muito de batalha naval já sabe fazer isso aqui tranquilamente, como marcar um ponto dentro do plano cartesiano. Você tem uma coordenada, essa coordenada é representada por duas informações, uma informação que pertence ao eixo X e a outra informação que pertence ao eixo Y. Você cruza as duas ao encontrar a interseção desses dois cruzamentos, o ponto que coincide um com o outro, ali será o ponto referente àquela coordenada, referente àquele par coordenado. Isso é muito importante porque tudo que a gente vai trabalhar com funções, a gente vai acabar representando no gráfico, ok? Eu vou apresentar para vocês aqui um programinha muito interessante, que é o WinPlot. O nome do programa chama-se WinPlot. Tá? A gente vai trabalhar com ele algumas vezes aqui. Esse programazinho é gratuito. Tá? Você pode baixar ele lá do Baixa Aqui. Entra no Baixa Aqui, digita WinPlot e você vai encontrar o programa. Programa bem pequenininho. Você instala no seu computador e aí você vai ter essa visualização aqui, ó. Esta visualização, ok? Tá? Esse aqui é o WinPlot. Bom, para que serve esse programa? Olha, eu posso aqui marcar aqueles pontos que eu marquei no exercício com vocês. Vamos lá, vamos relembrar quais eram os pontos. Nós marcamos aqui o 1 com o 2, né? Então vamos para o WinPlot e marcar o ponto A1 com o 2. Eu venho aqui em equação, ponto, para ordenado x, y, e dou lá para x1, para y2. Ok, tenho aqui o ponto A1 em x com 2 em y. Ok? Vamos voltar de novo aqui para o nosso plano cartesiano. O outro ponto que eu marquei, o ponto B, 3 com menos 1. 3 com menos 1. Vamos lá. Equação, ponto, né? 3. Vou marcar aqui o ponto 3 com 1. Né? Acabei fazendo 3 com 1, mas na verdade foi 3 com menos 1. Deixa eu corrigir aqui, tá? É o 3 com menos 1. Deixa aquele outro pontinho ali. 3 com menos 1. Ok, está aqui embaixo o ponto 3 com menos 1. O outro pontozinho foi ponto C com coordenadas menos 1, menos 1. Vamos lá. Menos 1 com menos 1. E está aqui o ponto menos 1 com menos 1. Tá? Vamos para o outro. Foi o menos 4 com 2. No WinPlot, menos 4 com 2. Menos 4 com 2. Está aqui o menos 4 com 2. Certo? Coincidindo aqui com o que nós fizemos. Ok? Esse programazinho aqui é muito interessante. Ele vai nos ajudar a traçar parábolas, retas, todo tipo de gráfico, certo? No plano cartesiano. E vai ser muito útil para o nosso trabalho. Eu aconselho quem tiver a oportunidade de ter esse programinha em casa. É bom porque você está resolvendo uma questão, treinando para o vestibular, treinando para concurso, e aí você faz um esboço do gráfico e aí tem dúvida se o esboço do gráfico está correto ou não, e nessas aulas aqui você vai aprender a utilizar como verificar e corrigir o seu esboço de gráfico através do WinPlot. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.